Olá, meu nome é Paula Sandri Roden, eu sou bolsista FIEX do Laboratório de Mobilidade e Logística da Universidade Federal de Santa Maria, sou acadêmica de Engenharia Civil e hoje eu estarei explanando um pouco para vocês acerca do tema Quais as perspectivas da mobilidade urbana no Brasil após a pandemia? Bom, primeiramente, para a gente conseguir fazer uma projeção de como será a mobilidade no Brasil no pós-pandemia, é preciso que a gente tenha uma ideia geral do panorama da mobilidade no Brasil atualmente e de como a gente chegou a esse patamar. Primeiramente, vale ressaltar que sempre se incentivou bastante o uso do carro, o uso do automóvel, através de linhas de crédito, de programas governamentais que incentivaram e incentivam a compra e uso de automóveis. Outro fator que influencia bastante na tomada de decisões das pessoas ao optarem pelo carro seriam as condições de do transporte público, que muitas vezes não é ideal, e a tarifa elevada dele. Nos últimos anos também, outro fator que influencia bastante é o transporte por aplicativo, que está fazendo concorrência bastante forte com o transporte público. Além disso, a falta de infraestrutura para modos de transporte não motorizados, porque às vezes as pessoas até teriam interesse em se locomoverem de forma sustentável através de a pé ou bicicleta, só que como não tem infraestrutura como ciclofaixas e ciclovias, fica inviável e inseguro. Então, para a gente ter uma ideia do quanto o uso do carro aumentou no Brasil nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020, aumentou de 13,5 para 22,7 carros a cada 100 habitantes, ou seja, é um aumento bastante acentuado. Então, quais seriam as consequências dessa cultura? Quanto mais automóveis em circulação, maior vai ser a demanda da infraestrutura viária, ou seja, estradas, para que não haja congestionamento. Só que quanto maior a infraestrutura ofertada, maior é a utilização do automóvel, porque ele se torna mais atrativo. E quanto mais pessoas migrarem para o automóvel, menos pessoas utilizarão o transporte público e a tarifa será maior, o que vai gerar mais automóveis em circulação. Esse é um ciclo vicioso bastante difícil de ser quebrado. Só que a gente tem ao nosso favor a mobilidade sustentável, que ela pode ajudar a quebrar esse ciclo. De que maneira? Um dos pilares da mobilidade sustentável é justamente visar o equilíbrio entre os modos de transporte, para que nenhum modo de transporte ele seja superlotado. Então, a mobilidade sustentável ela incentiva o uso da bicicleta, a pé, a locomoção a pé e o uso do transporte público. Então, a pandemia ela deixou ainda mais evidente esse desequilíbrio na mobilidade. Então, quais foram as mudanças que a pandemia ela trouxe? Diminuiu o congestionamento, aumentou a velocidade dos veículos, diminuiu a lotação do transporte público, diminuiu em números os acidentes de trânsito, só que aumentou a gravidade dos acidentes que ocorreram, diminuiu as poluições sonora e atmosférica e aumentou o uso de rotas alternativas. Bom, esse era o panorama da mobilidade atual durante a pandemia. Então, como que poderá ser a mobilidade após a pandemia? Então, através disso foram feitos vários estudos, foram lidos vários estudos. Então, em relação ao congestionamento, os estudos apontam que há duas possibilidades. A primeira é que as pessoas continuem a se deslocar conforme se deslocavam na pandemia.
Ou seja, se deslocarem menos, seja por ter o trabalho híbrido, de forma híbrida, uma porcentagem em casa e outra no local de trabalho. As pessoas optaram também pela micromobilidade, ou seja, deslocamentos curtos, ou o próprio home office, o que diminui o congestionamento. Então, poderá se manter assim. A outra possibilidade é que o congestionamento aumente se as pessoas continuarem a se deslocar da forma com que elas se deslocavam antes da pandemia. Em relação à poluição, da mesma forma, há duas possibilidades. A primeira é que a poluição diminua se as pessoas continuarem utilizando os modos ativos de deslocamento, a pé e bicicleta. E a segunda possibilidade é realmente se elas voltarem a se deslocar da mesma forma que era antes, o que continuará poluindo bastante. A qualidade no serviço de transporte. Esse é um fator que ele pode ser melhorado, que pode haver um aumento da qualidade do serviço de transporte. Porque se antes a gente tinha preocupação com a segurança pública, hoje a gente tem a preocupação com a biossegurança. Então, esse setor ele deverá receber investimentos para que o público se sinta seguro em voltar a utilizar. A segurança viária. Ela poderá ser aumentada com a construção de ciclovias ou ciclofaixas, que possibilita uma maior infraestrutura para os modos ativos de deslocamento. O uso de tecnologia ele já é algo presente atualmente, mas a tendência é que esteja cada vez mais presente para que auxilie na tomada de decisões, tanto pela sociedade quanto pelos gestores públicos. Prova disso são as empresas BH Trans e a EPTC, a BH Trans de Belo Horizonte e a EPTC de Porto Alegre, que já auxiliam por meio das centrais de controle no planejamento das cidades. Então é algo que realmente veio para ficar. Bom, da minha parte seria isso. Agradeço a atenção. Boa live.